Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, eu quero ler com vocês em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16. Muito bem, hoje, desde ontem, na verdade, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de nós estarmos sempre vigilantes, nunca baixarmos a guarda, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui é o nosso lugar de batalha. E ao ler neste devocional, dia a dia com Billy Graham, que é esse devocional que o meu marido ganhou de presente da minha filha, no dia do aniversário dele, e nós estamos fazendo culto doméstico com este devocional, faz também parte do nosso culto doméstico, além de outros estudos que nós fazemos durante o culto doméstico. E desde ontem o Senhor estava falando comigo sobre isso, que nós estamos numa batalha, que nós não devemos baixar a guarda e nós temos que nos encher do Espírito Santo. Ter uma vida que Gálatas 5, 22 se faça presente na nossa vida, que o fruto do Espírito ele esteja bem presente em nossa vida. Que nós peçamos ao Senhor que nos encha do Espírito Santo, que Ele faça parte, que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo para Ele trabalhar em nós. Porque quantas vezes o Espírito Santo fala conosco? Eu já vi muitas pessoas dizer algo falou comigo, alguma coisa falou comigo, é o Espírito Santo. Você aceitou a Cristo como Salvador. Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo habita em você. Mesmo quando nós não temos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo está ali, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem convence o mundo. Através da palavra, através de algo que o Senhor usa alguém para falar conosco, através de uma música. Então, sabe, tem várias maneiras para o Senhor usar ferramentas que possam falar conosco, né? Situações, um livramento que o Senhor dá, enfim, são coisas que o Espírito Santo usa, a palavra do Senhor, seja ela cantada, seja ela pregada, seja em forma de um testemunho de alguém conversando com você, mas o Senhor sempre usa alguém, o Espírito Santo sempre está trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então veja, Deus está trabalhando. A palavra do Senhor diz, Isaías 64:4, que eu sempre cito para nós não esquecermos, que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E o Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E também Ele está à direita de Deus Pai, intercede por nós. E o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, o Senhor estava me dizendo isso desde ontem, e hoje de manhã eu acordei com isso, Ele falando comigo, que nos queixamos porque nós deixamos de estarmos ligados em Deus, porque queremos nos afastar de Deus, às vezes assim por um relaxamento, né? E o Senhor disse, não, vocês estão em campos de batalha, o adversário ele não cessa, ele não para, ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. E ele só precisa de uma oportunidade, uma distração. Sim, nós temos que ter o nosso descanso, o nosso repouso, o nosso lazer. Não, Deus não é contra isso não, mas todo o tempo nós temos que estar ligados com o Senhor. E não darmos um tempo para Deus, né? Ou colocarmos Deus numa caixinha, aquela caixinha da igreja, né?
da parte espiritual. Não, nós temos que viver em espírito e andarmos em espírito. E quando andamos em espírito, ou seja, quando o Espírito Santo faz parte da nossa vida, veja, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, porquanto achou que andava com Deus, ele era amigo de Deus. Então ele andava, e andar significa movimento. Então ande com Deus, se movimente com Deus. Tenha não fique estagnado, mas caminhe, cresça espiritualmente. Faça de Deus o seu amigo em todo o tempo, o seu companheiro em todo o tempo. Eu tinha o meu avô, eu não entendia nada que ele falava, mas ele dizia algo que eu guardei no meu coração, e quando eu aceitei a Cristo como Salvador, fez todo sentido para mim. Que assim, a minha família, a família de mamãe, era 90% cristã. Então, opa, esse barulho é da minha vizinha, o vizinho aqui de cima, tá? Eu estou aqui no ateliê, que na verdade é a suíte, e que nós fizemos um quarto para nós e deixamos aqui para o ateliê para ficar mais organizado. E ela acabou de derrubar alguma coisa no quarto. Então, e acontece que o que acontece? Nós temos que trazer o Senhor para perto. Então, o vovô era assim, quando queriam fazer algum comentário, sabiam que o vovô não gostava, esperavam ele sair. Como a família era grande, eram 11 irmãos da mamãe. Irmãos e irmãs, né? Entre irmãos e irmãs. E daí casados, com filhos, e assim, os filhos menores de 15 anos ficavam no quintal, né? Que minha avó e meu avô chamavam de terreiro, ali que a gente ficava. Só participava de dentro da casa os adultos. Então, veja bem, era bastante gente. E era de sábado, porque domingo era dia do Senhor, dia de cultuar a Deus, o vovô dizia. Então, se reunia a família e começava. Então, eu esperava o vovô sair para falar alguma coisa que ele não gostava. Que ele não gostava que comentasse de ninguém. Ele fala assim, para comentar de alguém, a pessoa tem que estar tem que estar junto para ela poder se defender, senão não é honesto. E muito menos falar de alguma coisa da igreja ou de pastor. Ele não aceitava, não. Ele dizia que essas conversas, ele disse assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então tem que temer a Deus. E Deus não gosta de mexeriqueiro, de fofoqueiro, de pessoa que fala o que os outros não podem ouvir. Você tem que falar aquilo que, se você falar no microfone, não tem problema nenhum. Ore pela pessoa, mas não fique comentando, só se for algo positivo. Se for algo negativo, ele não queria não. Ele dizia que daí afasta o anjo do Senhor e que vai ser deles, da casa dele, se o Senhor não estiver, se a presença de Deus não estiver aqui. Então, o Espírito Santo, ele falava, o Espírito Santo é sensível. Então, não vamos também entristecer o Espírito Santo. Então, ele tinha esse zelo. E os filhos já sabiam disso. Então, quando queriam fazer um comentário, esperavam o vovô sair. E um ficava sempre na porta, esperando quando o vovô estava chegando para avisar, para mudar o assunto, né? Mas o vovô percebia e daí ele dizia isso. E eu não entendia quando era pequena, mas agora eu entendo perfeitamente o vovô. E é verdade, a gente tem que andar em espírito e olhar bem e cuidar para se manter ligados com Deus. Porque se nós não fizermos isso, meus queridos, nós vamos cair. Porque o inimigo, o adversário, está ao redor do cristão, fiel e verdadeiro, sincero, temente a Deus, está o anjo do Senhor. E olha que um único anjo, matou 184 mil do exército inimigo. Um anjo, somente um. Então imagine você ser protegido, porque o Senhor envia um anjo para proteger. Não é para nós adorarmos anjo. Ele é nossos co-irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus, eles também. E eles estão aqui para nos ajudarmos nesta guerra espiritual, para que nós cheguemos ao céu. Porque há uma guerra, gente. E nós temos que ter consciência disso. Por isso se faz necessário estar ligado com Deus. Daí o Senhor me trouxe Davi.
Olha Davi, que homem excelente, escolhido desde pequeno, né? Você vê assim, desde pequeno, ele tinha aproximadamente 17 anos, sim, 17 anos, quando Samuel ungiu-o para rei, mas ele só foi ser rei aos 30 anos. Então, se passaram 13 anos ali, e ele ficou ali, mas veja só, desde tenra idade, né, ele era pastor de ovelhas, que não era uma profissão fácil, né? Tinha que defender as ovelhas dos predadores, dos salteadores e também de leões, de urso. E veja que Davi sozinho matou um leão, matou um urso. Ele cuidou muito bem das ovelhas. O pastor, ele dormia sentado, né? Cochilava, né, gente? Porque dormia. E para entrar no aprisco tinha que passar por ele. Mas antes ele tinha que deixar tudo preparado para as ovelhas. A água, a comida quentinha, elas não podiam assustar, que uma ovelha, quando assusta, ela pode vir até a morrer. Então, eu vou ficar muito estressada, aí não quer comer, não quer beber, não quer dormir. Então, acaba adoecendo. Ou fugindo, né? Tem ovelhas que fogem, saindo do aprisco, e daí, nossa, o pastor vai atrás, vai atrás daquela ovelha desgarrada. Então, veja, não era fácil a vida do pastor. Mas Davi era um bom pastor, né? Um bom pastor. Ele cuidava muito bem, matou um leão, matou um urso, tudo porque Deus era com ele. Nós vemos os salmos, a maioria dos salmos é de Davi. Então Davi gostava, ele tocava harpa para louvar o Senhor, ele era compositor de salmos, de músicas de louvor a Deus. Então você vê a dedicação, os salmos de Davi, como Davi era humilde, como ele estava ligado com Deus, tudo ele glorificava a Deus, e a vida de Davi foi fluindo, né? Ele passou por momentos difíceis, ele teve que fugir de Saul, que não queria que Davi reinasse, e ele sabia que Davi ia reinar. Você vê que ele fala, se você lê a história de Saul e Davi, você vai ali em 1 Samuel, que narra a história dos dois, que tem um momento que Saul fala que Davi vai ser, sim, rei. Mas ele sempre foi temente a Deus. Ele teve a vida de Saul nas mãos dele, ele não matou a Saul. Ele disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E assim ele sempre foi fiel. Cada vez que ele ia guerrear, ele guerreava com exércitos maiores, mais poderosos que ele. Ele não tinha como vencê-los. Ele e o povo, o seu exército. Porém, Davi, ele ia buscar a face do Senhor. E o Senhor ensinava a Davi como guerrear. Ensinava a Davi como fazer com que o exército saísse, e teve um momento que o Senhor falou, eu vou na sua frente. Eu acho isso fantástico, né? Maravilhoso. Eu vou na sua frente. Quando você vê o balançar das amoreiras, sai aqui, pode sair que eu estou na sua frente, vou te dar vitória. E assim ele foi vitorioso. Davi foi conquistando, Davi foi pacificando, e ele viveu num reino assim, conquistando e Deus abençoando, e todos viam a mão do Senhor sobre ele. Ele lutou contra Golias muito antes, né, de ser rei. E veja, ninguém conseguia vencer Golias, e Davi foi e venceu. E ele foi como todos já sabem, né, uma história muito conhecida, com uma pedrinha, né, 5 pedras em uma funda, mas uma pedra ele cravou na testa do gigante, que caiu ao chão, e ele cortou a cabeça do gigante e pronto. Davi venceu alguém que todo o exército de Israel não queria enfrentar. Mas Davi falou uma palavra maravilhosa, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então era isso, Davi exaltava o nome do Senhor em tudo. Mas teve um dia que Davi comete adultério. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém.
Então veja, Davi não saiu para a guerra, como era costume dos reis. Ele ficou descansando no palácio. E o que aconteceu naquele momento que ele ficou descansando, como diz aqui o título, comete adultério, ele vê uma mulher, ele deseja aquela mulher, ele traz para o palácio e comete adultério com ela. Não só ele, o marido dela era um do exército de Davi. Ele tenta de tudo para aquele homem ir para casa, mas ele não vai, porque ele é fiel. E Davi, então, prepara para que ele entre na batalha e acabe morrendo. Depois vocês podem continuar lendo, o texto está em 2 Samuel 11, então a história de Davi está em 2 Samuel, tá? Falei 1 Samuel, mas não é 2 Samuel. Segundo porque é livro, não é epístola. Então é 2 Samuel, tá bom? E aí você pode ler com mais tempo, porque eu não tenho tanto tempo assim, né? Vai ficando longo muito o vídeo e hoje as pessoas estão com menos tempo, né? Então eu compreendo. E aí o que acontece? Mas não deu certo. E ela acaba, então ela fica viúva, vai lá para o palácio grávida e o Senhor acaba não deixando essa criança nascer, né? Não permitindo. A criança acabou morrendo, né? Ela nasceu, mas morreu. Essa que é a verdade. Então, nós vemos isso, que Natan repreende até Davi, o profeta repreende Davi, daí Davi, ele nota que ele fez algo muito errado, ele se arrependeu. Você pode ver que ele diz que até meus ossos doem, me estremecem porque eu pequei contra o Senhor, e ele, sabe, ele pediu para que o Senhor não tirasse dele a presença do seu Espírito. Então veja, o Espírito Santo é tão importante na vida do cristão, que sem essa força maravilhosa dele, que ele é o Consolador, ele é que nos lembra de quem somos, ele que nos fortalece na palavra, ele que nos reveste de poder para suportar, é Jesus, o Espírito Santo, trabalhando juntos por nós. E então, veja bem, e o Pai que abriu este caminho, que disse, filho, vai lá, filho, né? Faz isto. Jesus se propôs a vir para nos salvar. E depois ele foi para o céu e ele disse, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, que é ele que está conosco. Então é ele que nos fortalece. Nós temos que nos encher dele. Davi estava cheio da presença de Deus e venceu reinos e foi conquistando e tinha o coração voltado para Deus, até que ele resolve descansar. Não tira férias de Deus não, tá? Não pense você, não, hoje eu vou descansar. Davi também ficou descansando e foi só aquela vez que ele ficou descansando. E uma vez, uma oportunidade, o inimigo está esperando um descuido nosso, um relaxamento espiritual nosso, para que ele venha e sabe, nos atinja certeiramente. Davi, ele foi assim, você lê, parece que ele foi assim que nem um trem desgovernado. Ele foi fazendo as ações, errando, e parece que ele não notou, sabe, parece que ele estava cego, não conseguia enxergar o que ele estava fazendo. E daí vem o Natan falar com ele, daí quando o Natan fala com ele, ele parece que acorda. Sabe quando fala cai em si? Parece que é isso que aconteceu. Daí a mente dele começou nossa, olha o que eu fiz. Eu acho que nem ele acreditava que ele ia fazer tamanhas coisas horríveis. Que Davi era de aspecto gentil. Davi era uma pessoa doce, firme, um guerreiro, mas ele era de aspecto gentil, era uma pessoa coerente, era uma pessoa justa, íntegra. E de repente fez tudo isso num momento assim, foi fazendo tudo quanto é coisa terrível. Mas quando o profeta chega e fala, ele fala assim, não retire de mim o teu espírito. Ele se arrependeu em
de todo o coração. A alma dele chora e clama por socorro. Você vê no Salmo como ele se arrependeu, Davi. Depois teve consequências terríveis, que se você olhar assim a história de Davi, esse filho que ele estava ali orando e clamando a Deus, que a criança nasceu, mas adoeceu, ele já ficou em jejum por essa criança, a criança veio a morrer. Depois aconteceu uma tragédia com a filha dele, que o próprio filho dele, a meia-irmã desse filho, ele se apaixonou pela sua meia-irmã e acontece que ele violentou a sua meia-irmã, depois a desprezou. E daí vem Absalão, filho de Davi, ficar revoltado com tudo isso e acaba matando o seu meio-irmão. Olha só quanta tragédia, gente. Tem consequências tudo que nós fazemos, então nós temos que pensar nas consequências, sabe? É isso que o Senhor fala, o Senhor tem tanta bênção, olha para Davi como era abençoado, o Senhor tem bênção para nós, o Senhor nos faz vencer coisas muito mais fortes que nós, Ele abre portas para nós podemos ter escape, o Senhor quer nos fazer prosperar, o Senhor quer que nós andemos, temos uma vida vitoriosa. O Senhor quer que nós tenhamos vida abundante, Ele disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor é o príncipe da paz, o Senhor Jesus. Então veja, Ele quer que nós vivamos em paz, uma vida tranquila e sossegada. Vai ter momentos que nós vamos ser provados, mas se nós estarmos ligados com o Senhor, essa prova passa e nós somos mais que vencedores. Eu não conheço ninguém que, como eu sempre digo, que fique derrotado se confiar no Senhor, na misericórdia do Senhor, se na hora da prova se apegar mais a Deus. Mas também, veja, Davi, quando estava em prova, passando por momentos, ele estava apegado a Deus. Mas quando ele manda o exército, eu não sei, o rei sempre saía com o seu exército, mas havia, eu não sei o que aconteceu no coração dele, que ele não foi. Que era uma coisa muito estranha, porque os reis saíam para as guerras. E Davi estava numa idade de sair ainda para guerrear, mas ele não foi. E aí aconteceu toda essa tragédia com Davi. E depois a vida dele ficou bem difícil, ele teve que fugir do seu filho Absalão, e Absalão acabou sendo morto, mas ele queria matar Davi. E Davi foge do seu filho por longo tempo, e aí acabam matando Absalão e ele chora por Absalão. Então veja, o Senhor nos pede que nós observemos isso, que andemos em espírito, nos enchemos da presença de Deus. Como que se enche? Peça de coração, Senhor Jesus, me lava com teu sangue carmesim. Purifica a minha vida, a minha alma, a minha mente, o meu coração, porque tudo começa na mente e desce no coração e ali pronto. Então, por isso que fala aqui, para a gente guardar o nosso coração. Então, guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque quando desce ali no coração e as coisas começam a fomentar, a crescer dentro de você, aí pronto. O inimigo só está esperando uma oportunidade. Não dê oportunidade para ele. Você pode ter seu descanso, seu lazer, mas tudo examina. Que nem você vai ter um lazer com a sua família, vai ver um filme, veja bem o que há naquele filme. Qual é o contexto daquele filme, para ver se vai te edificar, se vai edificar a sua família. Se não vê por ver só para distração, tem coisas que é bom não. Sabe, as conversas, eu vou sair com os amigos, com as minhas amigas e vamos conversar. Então veja bem se Jesus vai estar presente nessa conversa. Se você vai falar, Jesus, vem comigo, Espírito Santo, que eu ande em espírito, que eu viva em espírito, que eu me dê sabedoria no falar. Porque se não edifica, não faça. Pensa na sua vida espiritual, o diabo só está esperando uma oportunidade. E olha o que ele fez com Davi. Davi estava descansando, relaxado no seu palácio, estava lá passeando,
foi lá ver a vista e viu Batseba. Então veja, cuidado com o que você vê, cuidado com o que te apresentam, cuidado com o que você pensa, com o que você fala, vigia, anda em espírito, viva em espírito. A sua boca, você, quando tem Jesus na sua vida, você é um profeta de Deus na terra. O que é profeta de Deus? É aquele que fala a palavra de Deus, que fala a mensagem de Deus, mas tem que vigiar o que fala, tem que vigiar como você anda, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne. Então se encha do Espírito, é a única maneira. Como você se enche? Na oração, na leitura bíblica, leia orando, fale, Senhor, fala comigo, trazendo as verdades. Temos bons livros cristãos, temos bons filmes que ensinam coisas boas. É só procurarmos, né? Que eu gosto muito mesmo de filmes. Eu assisto filme cristão. Eu não lembro qual foi. Eu não gosto muito de filmes que não sejam, que não tenham assim. Mas isso é particular meu, não é? Mas tem que tenha moral, que tenha bons costumes, que ensine alguma coisa que realmente edifique, sabe? Tem que edificar, gente. Nós temos que andar em espírito, temos que viver em espírito. É isso que o Senhor tem, esta mensagem. Ande em espírito, viva em espírito, não relaxem. Vocês podem tirar férias, vocês podem tirar um dia com os amigos, com as amigas, isso não é um lazer com a família, mas sempre com o Espírito Santo. Fazer que nem vovô falava. Nós não podemos falar certas coisas, nós não podemos agir de certa maneira que nós vamos assim entristecer o Espírito Santo. E também que o anjo do Senhor vá embora. Temos que manter o anjo do Senhor por perto, porque se ele for embora, nós estamos perdidos. Quem vai estar aqui é um ser que só quer nos destruir. É verdade, gente. Não vamos fazer a vontade da carne, parece inofensivo. Para Davi foi inofensivo, não foi? Ele só estava descansando, ele só ia ficar no palácio descansando. De certo, ele pensou, não, Joabe dá conta, Joabe sabe, porque é assim, sabe? É armadilha, Satanás já vai, ele vai tendo suas artimanhas e montando, esquematizando uma armadilha perfeita. E Davi caiu e foi, parecendo uma pedra, rolando ladeira abaixo, destruindo tudo que estava na sua frente, sabe? Ele foi detonando, até que parece que ele bateu na rocha chamada Natã, e Natã fala com ele, parece que ele dá uma corda, e daí ele vê tudo o que ele fez, e ele se arrependeu amargamente, Davi. A gente vê isso, a tristeza de Davi. Então, louvado seja Deus que ele se arrependeu, porque a maioria dos reis, se você ler a história, o Senhor enviava os profetas para alertá-los, eles mandavam prender, bater, e a maioria mandava matá-los, para a maioria dos profetas que iam falar, acabavam sendo mortos, por causa do orgulho, da vaidade. Mas Davi, louvado seja Deus, se arrependeu, mas não sem consequências futuras. Então nós temos que pensar, gente, a gente tem que... A vida cristã é maravilhosa, e se o Espírito Santo não pode ouvir, se o Espírito Santo não vai estar, se Jesus não pode estar, se o anjo do Senhor não pode estar, então é melhor não fazer, né? Então vamos pensar nisso, que nós estamos em guerra. E o adversário, ele está esperando apenas uma brecha. Então vamos ficar, porque o Senhor tem grandes coisas para nós. Depois que Davi se arrependeu, sim, daí o Senhor continua abençoando Davi, mesmo com lutas. Davi morreu velho, fartos de dia, e assim o Senhor abençoou, porque houve arrependimento, mas teve uns momentos difíceis aí, por causa das consequências de tudo, deste momento terrível. Um momento terrível. Então é isso. Um momento, é isso que o Espírito Santo está falando.
O diabo só está aguardando um momento que ele prepara para você cair. Então fica atento, ande em espírito, viva em espírito, e só assim você vai vencer o pecado, a sua natureza, que Paulo fala carnal, muito bem falado, da concupiscência da carne, e vai vencer o mundo e vai vencer Satanás. É estar ligado com Deus, é ser dependente do Espírito Santo, fazer dele o seu amigo. Tá bem? E o Senhor Jesus está ser o Senhor da tua vida, tá certo? E você vai ver grandes coisas o Senhor tem para você. Porque aquele que é fiel, o Senhor tem grandes coisas, o Senhor livra do laço da morte. O Senhor enche a sua vida de refrigério. O Senhor farta e sacia. O Senhor é a fonte de todo bem. Então, não dê brecha ao inimigo, tá bom? Vou orar por vocês. Ó Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta palavra. Muito obrigada, Senhor, que nós vivamos, andemos em espírito, que nós aprendamos a te ouvir, Espírito Santo, nos dá ouvidos sensíveis para te ouvir, nos dá um coração obediente, uma mente cativa em ti, Jesus, para que nós vençamos, porque o Senhor tem tantas bênçãos para nós, que as coisas que o inimigo tem para nos oferecer é engano, é simplesmente cilada. E o Senhor não, o Senhor tem refrigério, o Senhor tem paz, o Senhor tem vida em abundância. Com o Senhor é alegria, é folguedo, é refrigério, é fortaleza, é socorro, bem presente. O Senhor é tudo que nós precisamos, mas sem ti, Senhor, sem ti é um grande buraco negro que a gente cai e olha, o inimigo faz estrago. Olha o Davi, se eu não tivesse arrependido, meu Deus, louvado seja o teu nome, que ele se arrependeu. Mas quantos o inimigo está esperando uma oportunidade? Pessoa da brecha é o último momento. Oh, meu Deus, nos dá sabedoria e entendimento para vivermos. E, Senhor, os inscritos no canal, que eles estejam aí abençoados pelo Senhor, dando força e vitória, que eles são colaboradores desta obra. Aqueles que não são inscritos, mas também vai abençoando o Senhor, vai suprindo as necessidades, mas faz, Senhor. Toca no coração deles para se inscrever, é tão simples, é só clicar ali no inscrever e pronto, não paga nada, Senhor, e nos ajuda. Então traz mais pessoas para este canal e nós vamos multiplicando, né? Que chegue a muitos a tua palavra, porque, Senhor, nós estamos aguardando o arrebatamento e o Senhor está prestes a voltar. Que nós possamos estar ligados com o Senhor e cheios do Espírito Santo para subirmos com o Senhor e estarmos eternamente salvos e libertos de todo mal. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, e obrigada por tudo, papai, por esse filho maravilhoso e pelo Espírito Santo. Obrigada, papai, obrigada por teu grande amor. Amém. Até uma próxima oportunidade.